Atos capítulo 4. Eu vou ler várias porções do livro de Atos. A primeira começa no capítulo 4, versículos 32 a 37. Ouça. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. E com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, e traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Ele vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Ainda no livro de Atos, agora no capítulo de número 13, algumas páginas mais à frente. Versículo 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, pois, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimás e disse: filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava a quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge e na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge, prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. É a última porção, ainda em Atos, capítulo 15. Algumas páginas, a partir do versículo de número 36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo.
Barnabé queria levar a João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Sicília, fortalecendo a igreja. Pai, é grande o meu temor, é grande o meu tremor diante aqui da tua igreja, teus filhos, ó Deus. Então eu quero pedir que o Senhor possa usar, Senhor, a mim como um vaso, Deus, que possa, perfeito, comunicar a sua palavra e direção nessa manhã. Essa é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode ser assim, tá? Só para nos colocarmos em contexto, nós ouvimos aqui alguns nomes, né? Barnabé, não foi? Saulo, Paulo, e também um terceiro nome, o terceiro personagem, que foi João. E também, João tem um outro nome, João Marcos. Então, Barnabé, Paulo, João Marcos. Pano de fundo. Barnabé foi um daqueles que foi alcançado por Deus. Sua vida foi transformada no dia de Pentecostes. Moisés mencionou a nossa vigília de oração, começando 40 dias antes da morte e ressurreição do Senhor Jesus. E depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, outros 50 dias se passaram e chegou o dia de Pentecostes, quando o Espírito de Deus foi derramado. A palavra derramada é que foi assim, muito transbordou. E todos foram transformados de maneira profunda. O poder de Deus foi manifesto, vidas mudaram. Então a pergunta que veio ao meu coração nesses dias em preparação para hoje foi: Senhor, tem aí um exemplo, como é que nós podemos ver uma vida transformada? E a vida de Barnabé, dos 3 nomes mencionados, saltou da página, ficou mais evidente. Então eu queria que vocês, junto comigo, olhassem para a vida de Barnabé nesses textos que nós lemos e alguns outros que eu vou mencionar, que nós podemos ver também mais tarde. Fiquei impressionado quantas vezes o Barnabé é mencionado. Muitas vezes, mas só para você ter uma ideia, ele é mencionado no capítulo 4, que eu li um pouquinho. Ele é mencionado também em Atos capítulo 9, capítulo 11, que eu nem li, 12, 13 que eu li, 14, 15. Depois ele é mencionado em 1 Coríntios, capítulo 9, em Gálatas, capítulo 2, Colossenses, capítulo 4 e 2 Timóteo. Você manteve a conta? 27 livros. A vida de Barnabé foi tão assim marcante que ele foi mencionado todas essas vezes. E eu só disse o capítulo. Às vezes no mesmo capítulo ele é mencionado 5, 6, 7, 10 vezes. Então comigo, vamos olhar o que foi a respeito desse homem. Por que essa vida tão importante, gente? O que é que esse homem possuía? O que Deus fez com ele que chamou tanta atenção? Eu queria que você, junto comigo, fizesse essa pergunta que eu me fiz. E a pergunta é o seguinte: você quer saber? Você quer saber o que aconteceu na vida do Barnabé? Você quer saber? Estou perguntando a você, você quer saber? Então diga, eu quero saber. Você quer saber? Agora diga para o seu irmão, diga para alguém que está do seu lado, eu quero saber. E eu quero saber o que aconteceu na vida desse homem. Aleluia. Primeira coisa que nós podemos ver aqui que aconteceu na vida desse homem, você viu que ele era um levita. Moisés falou, o povo de Israel, no tabernáculo, era um levita, alguém que servia mais tarde no templo. A palavra levita, servidor, o que mostra aqui que ele era um religioso. Ele trabalhava para a igreja.
mas ele não tinha um relacionamento profundo com Deus. Mas quando Jesus veio, quando o Espírito Santo foi derramado, o que aconteceu? Ele passou de religioso para alguém agora que estava profundamente transformado. Me acompanharam? Gente, é um perigo quando a gente cresce. Eu sei que é bom de um lado, numa família, né, que conhece o Evangelho, tudo bom, é muito bom isso. Mas é um perigo que às vezes a gente se acostuma com os rituais. Então vira rotina. A gente sabe quando levantar, quando se assentar, quando dizer amém, quando ficar quieto, quando... Entra numa rotina. Mas quando o Espírito de Deus vem, quando nós olhamos para Jesus e recebemos, o que é que acontece? Há uma mudança. Agora não é mais uma tradição. Agora não é algo que todo mundo sempre fez. Não é algo que eu vejo, é alguma coisa que enche a minha vida. E aqui nós vemos isso na vida desse moço. E como? Vamos por partes, tá? Primeira coisa que chamou a atenção, além dele ser levita e agora estava cheio do Espírito Santo, foi o fato que ele ganhou um nome novo. Se você olhar o versículo número 36 do capítulo 4, diz assim: José, um levita de Chipre. Então vou perguntar a vocês, participe comigo. José, um levita de Chipre. Qual era o nome do moço? Qual é o nome do moço? Estão comigo, né? Preste atenção. José é o nome do moço. José é um levita de Chipre, a quem os apóstolos fizeram o quê? Deram o nome de... Então como é que era o nome do moço antes? E os apóstolos chamaram de quê? Estão comigo? Barnabé não era o nome dele. Barnabé foi o nome que os apóstolos deram por causa da vida dele. Quem ele era, o que estava acontecendo. Algumas versões falam assim, deram o sobrenome. Mas é mais que não era o sobrenome. A outra versão diz assim, a quem os apóstolos chamavam de. E olha só, por que eles deram o nome de José e chamaram de Barnabé? Olha o restante do verso. A quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa o quê? O encorajador. Algumas versões falam, aquele que é o filho da exortação, o filho da consolação. Depende da tradução. A maioria delas diz o encorajador. Olha ali o moço. Lá vai o encorajador. Nessa hora o nome já fica para lá. Vocês não estão entendendo isso, né? Um nome que foi dado porque descrevia quem ele era. Uau! A mudança na vida de José foi tão radical que ele precisava de um novo nome. O nome que apontava para quem ele era agora em Jesus. Antes um religioso, José. Agora totalmente entregue ao Senhor Jesus, Barnabé. Você está captando isso? Agora salvo por Jesus, batizado, cheio do Espírito Santo. Seu nome significa encorajador. Um nome novo para uma vida nova. Um exemplo clássico na Bíblia, você deve se lembrar, lá no livro de Gênesis, capítulo 32, quando Jacó, que quer dizer o enganador, o trapaceiro, seu nome foi mudado para Israel, príncipe de Deus. Príncipe de Deus. Isso me impactou muito. Um nome que descreve a transformação. Eu falei, Senhor, eu queria que meu nome fosse assim. Que pudesse, muda, conhecido por aquilo que Deus tem feito na vida. Eu tenho aqui comigo um livro escrito por um missionário chamado Ronaldo Lidório. Ronaldo Lidório e sua esposa Rosana, eles serviram na África, em Gana, de 1993 até por 2004, talvez um ano a mais, um ano a menos eu esteja fora aqui. E esse livro é muito impactante porque é muito difícil. Foram para um lugar com sua família, filhos, um lugar onde eles não conheciam a língua, tribos nunca alcançadas. Só para chegar no lugar, só a descrição de chegarem até as aldeias já é extraordinário. Aprender, estar ali envolvido em tudo. Mais de 100 vezes ele contraiu malária. E firme ali, servindo ao Senhor. Mas sabe o que me tocou?
no primeiro capítulo, lá na página 30 do livro, ele conta do seu nome. Porque quando eles chegaram lá, deixa eu ler para vocês, acho que vai dar tempo. Diz assim: muitos sentiram o impacto do testemunho. Deus estava fazendo coisas maravilhosas através deles. E após algumas semanas fomos procurados por eles quando algo aconteceu. Alguns anciãos lá, os líderes das tribos falaram, nos disseram: estamos alegres por estarem vivendo conosco. O povo das outras aldeias também está alegre por terem vocês por perto. Mas há um problema. Qual é o problema? Indagamos curiosos. Seus nomes, eles disseram, eles são horríveis. E além disso, impronunciáveis. Não sabemos como seus pais puderam dar-lhe nomes tão estranhos. Depois de rirmos um pouco, pois todos gargalhavam enquanto tentavam sem sucesso pronunciar nossos nomes, pedimos então que nos desse os nomes Concombas, após nos certificarmos do processo para tal. Até então, víamos o fato apenas como uma curiosidade cultural e não sabíamos que o Espírito Santo já estava preparando uma profunda estratégia para o alcance daquele povo. O dialeto Concomba, falado em Nagai, pertence ao grupo de línguas que exploram profundamente o discurso proverbial. Isso quer dizer, ouçam, que nomes possuem um significado de acordo com algum evento peculiar que marca o nascimento da criança. Semelhante ao contexto veterotestamentário, os nomes são lembrados pelo que significam e não prioritariamente pela sua fonética. Entre os concombas há nomes como aquele que guarda um segredo do coração, o que sorri, o entristecido, todos ligados a algum contexto da época. Passaram-se alguns dias e fomos procurados novamente para discutir sobre esse assunto quando nos disseram: quanto a ela, referindo-se a Rosana, iremos chamá-la de Dotapi, ou mulher que cura. Deus estava usando a Rosana muito em curas. Referiram-se ao fato de Rosana tratar pessoas enfermas. Também poderá ser chamada de Nassan Niam, ou bom caminho. Imagine, lá vai a mulher que cura. Lá vai o bom caminho. Mas você, falavam de mim, nós o chamaremos de Uumbor Bi, que significa aquele que diz existe um Deus. Era o Espírito Santo gerando na linguística daquele povo uma entrada para a proclamação do Evangelho vivo. A partir daquele dia, quando íamos a outras aldeias ao redor, a primeira pergunta rotineira era: qual o seu nome? E respondíamos: chamo-me aquele que diz existe um Deus. Arregalavam-se então os seus olhos e perguntavam: mas quem é esse Deus? E a nossa resposta: vão para suas palhoças, façam uma fogueira, sente-se ao redor, porque nessa noite explicaremos quem ele é. José, nunca mais, o encorajador. Sabe o que Deus colocou no meu coração? É isso que Ele quer fazer com você, quer fazer comigo. Mudar a vida, mudar o nome, uma nova característica. Vamos olhar para o Barnabé um pouquinho mais e ver. Ajuda a gente aqui. Barnabé começou, entregou a sua vida ao Senhor Jesus, arrependeu-se, foi batizado, cheio do Espírito Santo. A primeira coisa que ele nos ensina é que ele recebeu o ministério da generosidade. Ele era um levita, e certamente o levita não possuía propriedades. Porém, ele tinha acesso, talvez através da família, da sua esposa, não sabemos como, mas ele tinha posse.
Mas o povo tinha necessidade. Então o que ele fez? Ele pegou o que ele possuía, vendeu e trouxe para que ninguém. Já imaginou isso? Esse despreendimento total? Só Deus pode fazer isso. Mas tem mais na vida de Barnabé, nesses capítulos que hoje eu menciono. Não parou aí. Se ouviu mencionado Saulo, Paulo, mesma pessoa, né? Mas Paulo foi um grande perseguidor da igreja. Aliás, a conversão dele aconteceu quando ele estava indo para Damasco, a cidade, levando cartas com autorização para prender, para realmente perseguir aqueles que seguiam o caminho. Mas no caminho Deus o alcançou, mudou a vida de Saulo. Mas o povo de Deus tinha ouvido tantas coisas ruins a respeito de Saulo, que quando ouviram, né, que o Saulo agora é uma nova criatura, eles acreditaram? Não. Então não deram acesso a ele. Então aqui está o Saulo, uma nova criatura, necessitando, ansioso para estar com o povo de Deus, para proclamar o evangelho, e o povo de Deus está distante dele. Estou falando do povo de Deus, estou falando de Pedro, João, estou falando dos apóstolos, gente. Mas com medo. Sabe quem resolveu o problema? Aquele encorajador, porque recebeu o ministério da consolidação. Já estava convertido, precisava ser integrado. Já estava convertido, precisava ser colocado aqui. Eu sei que nós somos um povo muito amoroso, muito afável. É tão bom ver o pessoal se abraçando e tudo mais. Mas ainda parte do meu coração, está melhor. Eu quero parabenizar vocês que está melhorando. Mas ainda parte do meu coração quando eu vou num salão social e eu vejo pessoas que são novas, estão chegando sozinhas. Tomam um café, comem o pão, olha para um lado, olha para o outro, esbarram em alguém, sozinhos, sem serem integrados. Como eu disse, quero parabenizar os que estão melhorando. Mas podemos fazer um pouquinho melhor ainda. Mas olha só, o Saulo era tão ruim que precisou de alguém. Quem é que foi lá? Barnabé, o encorajador. Pega o Paulo, apóstolos, esse homem é uma nova criatura. Eu os trago aqui e os apresento. Você notou o ministério? O ministério da consolidação. Ele veio fazer isso. Mas não parou aí. Lá na cidade de Antioquia, na zona norte de Jerusalém, o que aconteceu? Deus começou a fazer maravilhas. E o povo de Deus lá em Jerusalém mandaram alguém. Quem que eles vão mandar? Alguém que eles sabiam que ia chegar lá, não ia apagar o fogo do povo, ia encorajar. Mandaram o Barnabé. E Barnabé vai lá, vê a graça de Deus em Antioquia. Sabe o que ele faz? Ele fala assim: eu preciso de alguém. Ele já havia integrado, assimilado Paulo para o povo. Mas ele percebeu que o Paulo era uma pessoa especial. Então ele vai lá em Tarsus e pega o moço e traz para lá para trabalharem juntos. Trabalharam juntos por um ano inteirinho. Integração, consolidação, agora ele está ali com Paulo. E foi naquela igreja que eu li para vocês que o Espírito Santo disse: separem quem? Saulo e Barnabé. Barnabé e Saulo, para que eles fossem missionários, foram enviados. Deve estar perguntando, o nome do moço é Paulo ou é Saulo? Saulo era o nome judeu, Paulo era o nome para os não-judeus romano. Mais tarde ele passa a usar somente Paulo, porque ele se tornou um missionário para todo mundo. Estão me acompanhando? Generosidade traz o que está de fora, equipa, traz aquele que sabe que tem dons e o encaixa, investe tempo juntos, trabalhando. E é interessante que nos primeiros capítulos é assim: Barnabé e Saulo. Lá na frente vai mudar, vai ficar Paulo e Barnabé, porque o papel do discipulador encorajador é isso: vem comigo, vamos andar, eu ensino o caminho, mas depois você vai trocando. Agora você vai fazer isso com outra pessoa. E ele fez isso. E eles foram nessa viagem missionária. Mas além de Barnabé e Saulo, eles levaram consigo o João Marcos. Esse moço. Levaram o João Marcos com eles. Mas a viagem foi muito dura. Deus usou muito. Teve muita coisa boa acontecendo.
na viagem missionária. Porém, perseguição também, enfermidade, lugares difíceis, trabalho do Senhor, mas ele sempre olhando para frente. E o jovem, que era bem mais jovem, João Marcos, o que aconteceu? O que os jovens muitas vezes fazem? Ainda não foram testados, ainda não experimentaram. O que eles fez? Voltou para casa. Mas o Barnabé e Saulo completaram a carreira. Eles voltam, sucesso, dão um relatório da sua viagem missionária, participam na questão doutrinária, eles apontam presbíteros, definem doutrina junto com os apóstolos, e nós chegamos ao capítulo 15, que eu li para vocês também. O que aconteceu? Primeira viagem está completa, relatório já está dado, agora chega o Paulo para o Barnabé e diz: vamos voltar? Já faz um tempo, vamos ver como é que as igrejas estão, que nós plantamos, como é que esse povo está? Barnabé na hora, vamos. Até que o problema aconteceu. Porque o Barnabé disse: vamos levar o João Marcos. E o Paulo disse o quê? Quem põe a mão no arado e olha para trás. Quem abandona o caminho no meio, né? Que ministério é esse que eu vi aqui desse moço encorajador? O ministério da segunda chance. Quanta gente nas nossas vidas que nós dizemos: já era, fechei. Ele está ensinando para nós o ministério da segunda chance. Integra, consolida, restaura. E o tempo fechou. E eles não conseguiram. Dois grandes nomes. Paulo foi usado por Deus para escrever 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Mas ele disse o seguinte assim: eu lembro lá, muitos anos atrás, tinha um jovem chamado Janírios que nos visitava, e ele tinha uma teologia que não é bíblica, fala assim: pisou, pifou. Uma chance. Barnabé não, de jeito nenhum. Com Deus sempre tem uma segunda chance. Eu não sei onde você está, mas isso fala muito ao meu coração. O que é que nós sabemos mais do João Marcos? Algumas coisas que podemos saber. Há uma menção no Evangelho de Marcos que fala que havia um jovem que, quando Jesus foi preso, estava à distância, mas quando Jesus foi preso, ele correu, e ao correr a sua túnica caiu, e quase nu fugiu. Historiadores, estudiosos pensam que seria o próprio João Marcos, bem jovem. Ele é mencionado no capítulo 12 também de Atos, antes mesmo de viajar com Paulo e Barnabé, porque na sua casa houve uma reunião de oração. Estavam reunidos ali orando quando Pedro estava preso. Vale a pena você dar uma olhada no capítulo 12 de Atos. E também nós vamos saber na história toda que, além de discípulo, ele era primo de Barnabé. Então Barnabé quer dar uma segunda chance. A pergunta que podemos fazer é o seguinte: quem é que estava certo? Paulo? Não, você não vem porque você foi dado uma chance e você falhou. Ou Barnabé? Às vezes nós falamos Barnabé rápido, mas no coração às vezes isso aí nunca mais comigo, no meu time não. Nós podemos ver nos dois aqui. Valeu a pena? Então ouçam só o final da história. E eu vou terminar com esse final da história. Eu vou falar para você pode conferir depois. Quando Saulo estava sozinho, ninguém queria saber dele, Barnabé foi lá e o trouxe para os apóstolos. Quando Paulo não quis saber do João Marcos, Barnabé ficou com João Marcos. O que aconteceu com esse moço? O que foi feito dele? Paulo, nós sabemos, ele pegou Silas, continuou e fez mais 3 viagens. Muita coisa Deus realizou através deles. O que aconteceu com João Marcos? Através dos pais da igreja, historiadores, nós sabemos que João Marcos ficou muito perto do apóstolo Pedro, inclusive em Roma. E o apóstolo Pedro contou para ele não era, lembra que ele era um pescador. Então escrever um evangelho era complicado para o Pedro. Ele escreveu algumas cartas pequenininhas, 1º e 2º Pedro. Mas o que o Pedro fez? Ele compartilhou com Marcos o que Jesus havia feito e ensinado. E o Marcos começou a escrever.
E as suas anotações, aí os estudiosos dizem que foi o primeiro evangelho do livro de Marcos. Que Mateus e Lucas usaram Marcos como base. Lucas foi um médico mais tarde, que não viveu, não andou com Jesus. O Mateus que conta mais, que eles pegaram como base. Então aquele homem que havia pisado na bola, estava sendo usado por Deus agora para escrever o primeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Estão comigo? O tempo passou. Agora, já no final da sua carreira, o Paulo já fala que ele estava pronto a ser oferecido como sacrifício, mas ele estava feliz. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu sei em quem tenho crido, sei que Ele é poderoso para guardar o meu... Ele estava de bem com Deus e com a vida, sabendo que estava chegando ao final. Ele manda buscar pessoas para estarem com ele. Porque ele estava só, na prisão, na sua segunda prisão já. E quem é que ele manda buscar para estar com ele? 2 Timóteo 4,11 diz assim: só Lucas está comigo. Pegue o Marcos e traga-o com você, Timóteo, porque ele é útil a mim no meu ministério. Mais tarde, o Paulo, escrevendo para os Colossenses, a igreja em Colossos, diz assim: Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. E ele acrescenta: vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Sabe o que eu estou querendo ver aqui? É porque Barnabé trouxe Saulo para dentro. Nós temos 13 dos livros no Novo Testamento. Porque ele não desistiu de João Marcos. Nós temos o primeiro evangelho da vida do Senhor Jesus Cristo. Você viu como vale a pena eu fazer isso tudo? Qual é o ponto, pastor? Novo nome, nova vida. O que o Senhor quer fazer conosco? Nós temos uma escolha. Nós podemos viver a nossa vida religiosa, né, e passar pelos rituais, como um levita. A gente entende, a gente compreende, a gente canta, a gente levanta, a gente senta, faz as atividades, ajuda aqui ou ali. Ou nós podemos ter essa vida intensa, transformada, revolucionada, profundamente transformada pela presença e poder do Espírito Santo de Deus. Então, dada a escolha, qual é? O que nós queremos? Eu sei o que eu quero. Eu quero um novo nome. Um nome que reflita a obra de Deus em minha vida. Que reflita a transformação que Deus quer, pode e quer fazer na vida de cada um de nós. Irmãos, não é viver para fama, não é viver para sucesso. Aliás, se você olhar para a vida de Barnabé, tudo isso aí aconteceu em silêncio. Só os anais da história que a gente consegue botar tudo junto. Ele viveu sem saber que nesse dia de hoje aqui, 16 de fevereiro de 2020, o nome dele estaria sendo usado como exemplo. Mas lá nos anais do Senhor está escrito: olha ele aí, o encorajador, aquele que traz reconciliação, aquele que traz uma segunda oportunidade, aquele que mostra o caminho, aquele que integra. Onde é que você está? Irmãos, isso aí é impossível fazer da nossa própria força. Impossível. Mas há uma convicção profunda no meu coração. E se nós nos rendermos aos seus pés, dizendo: Senhor, invade a meu ser, invade a minha vida. Eu me rendo aos teus pés. Eu entrego, Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Licença, permissão. Faz o que o Senhor quiser do meu ser. Ele responde, Ele faz, Ele usa. Eu creio que Deus quer muito mais de nós do que apenas sermos praticantes. Ele quer ver pessoas aqui que digam: olha lá, a mulher de Deus.
Olha lá o homem de Deus. Olha lá o moço de Deus. Olha lá. Aquele que cura, aquele que traz paz, aquele que diz que Deus existe, em nome de Jesus. Eu quero convidá-los a considerar e a responder ao Senhor. Eu já tenho a minha resposta. Senhor, eu quero, eu preciso. Não tem razão, sentido de outra vida, a não ser inteiramente derramada diante dos seus pés. Eu quero orar por vocês. Quero convidá-lo a considerar isso em nome de Jesus. Depois nós vamos abrir esse altar. Eu creio que se você pedir, o Espírito Santo de Deus vai encher a sua vida, mudar o seu ser, transformar, fazer você uma nova criatura. Ore comigo.